Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria enorme estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Então, eu quero, nesse momento, convidar você a abrirem suas Bíblias ou acessar o seu aplicativo da Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 23. Meu desejo, irmãos, nessa noite é continuar glorificando o nome do Senhor e também rogar ao Espírito de Deus que traga à sua mente, o seu coração cativo à palavra de Deus. Nós sabemos que nós nos desligamos da nossa semana tão corrida, com muitas atividades. Talvez você tenha até alguns compromissos depois daqui, mas o convite de Deus para você é que você aquiete a sua alma, que você se desligue ali das suas atividades ou das suas ansiedades, e você possa se ligar aqui nos céus e se ligar em Deus, crendo que Ele falará ao seu coração. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 16 até o 23. Acompanhe a leitura conosco. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. E eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Você também que está acompanhando a transmissão, você ore ao Senhor nesse momento. Peça para que Deus fale com você por meio de sua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença e primeiramente reconhecemos que nós não somos nada e ninguém, não passamos de pó, não passamos de a chama de uma vela acesa, passa um vento forte e apaga, Deus. Nós reconhecemos que toda a nossa suficiência vem do Senhor. Reconhecemos que sem Ti nada nós podemos fazer. Nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, mas que escolhe vasos de barro para levar a Tua obra. Assim como o Senhor nos escolheu, a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Portanto, Senhor, nós estamos consagrando esse tempo aqui, dia do Senhor, para glorificá-lo e também escutar a Tua palavra. Portanto, fala aos nossos corações, conduz-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, ilumina o nosso entendimento, para que possa ser revelada a beleza da Tua palavra nessa noite.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, nós estamos continuando a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E é interessante a ênfase que o apóstolo Paulo ele dá aqui nesse momento da carta. E não somente nesse momento, mas em outras cartas que ele escreve acerca do grande combate, da luta. E hoje, com a capacidade avançada da tecnologia e o acesso à informação, nós percebemos que a igreja é atacada por falsos ensinamentos, às vezes de forma aberta ou até de forma subliminar. Mas o que nós percebemos, irmãos, ao longo desses tempos, é que a suficiência de Cristo, ela tem sido negada em nossos dias. A falsa filosofia, muitas vezes, ela adentra dentro da igreja, com uma capa, né? Uma capa ali de psicologia. E muitas vezes nós escutamos o seguinte, que é bem verdade que nós precisamos da palavra, mas também, como algo complementar, nós precisamos da psicologia, para que possa então trazer mais luz, entendimento ali ao povo de Deus. Isso são vãs filosofias. Nós percebemos muitas vezes em nosso meio o misticismo. Quando eu falo em nosso meio, no meio evangélico de forma geral, aquilo que é místico, aquilo que chama a atenção, o oculto, baseado muitas vezes em revelações e visões que são antibíblicas, em muitas delas. Nós percebemos também o legalismo, aqueles que são quedados a se debruçar sobre a observância de uma série de rituais culturais, com o pretexto de responder a uma falsa santidade em nosso meio. Mas existe também os ascéticos, aqueles que argumentam que a pobreza, ou mesmo a privação física, o sofrimento físico, eles são caminhos também de santidade. E o que é que acontece, irmãos, nesse momento aqui na igreja de Colossos, como nós estamos vendo, revendo e acompanhando aqui por meio das pregações, é que os falsos mestres haviam se introduzido na igreja e estavam ensinando falsas doutrinas. Doutrinas essas baseadas num sincretismo, numa mistura do legalismo judaico com filosofias pagãs, com misticismo e ascetismo. Isso é recorrente desde o primeiro século. O combate, irmãos, pela fé, o desejo do inimigo das nossas almas em derrubar cada um de nós, afastar o povo de Deus do Senhor. Isso é um combate, é uma luta de séculos. E se repete. Aqui ou acolá, nós percebemos alguém enfraquecendo, não é verdade? Aqui ou acolá percebemos alguém tombando. Isso faz parte do contexto, irmãos, do cristianismo e da igreja. Desde quando o Senhor, Ele criou todas as coisas, existia um inimigo, um forte inimigo das nossas almas, que em um primeiro momento Ele usou uma serpente, um animal. Em nossos dias, Ele tem usado pessoas para se infiltrar dentro da igreja. Não é só aqui uma questão do contexto histórico de Colossenses, mas em nossos dias, e hoje com uma capacidade avassaladora, irmãos, de alcance, por meio das mídias, por meio das redes sociais, por meio da tecnologia. Quantas heresias a cada dia não surgem em nosso tempo. Então o apóstolo Paulo, nessa carta, ele traz aqui, irmãos, um assunto importante que é o combate pela fé.
é o combate pela mensagem genuína do Evangelho. Então, não pense ou não pensemos que converter-se a Jesus ou estar na fé em Cristo significa dizer uma vida calma, serena e tranquila. Muito pelo contrário. Existirão fortes lutas e combates. Algumas serão visíveis, como falsos ensinamentos, não é? Ações e atitudes que são reprováveis facilmente. Mas existem outras lutas e outros combates que eles se passam aqui e aqui. Dardos lançados pelo inimigo para esfriar a sua fé, para lhe afastar de Deus, lhe afastar de uma vida de santidade, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de oração. Porque fazendo isso, ele vai te afastar de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando soube que existiam falsos mestres ensinando na igreja, e o interessante, irmãos, é que esses falsos ensinamentos, eles encontraram corações que estavam abertos a recebê-los. Assim como acontece em nossos dias. Corações feridos, sangrando, com dificuldades, ou em dúvida, ou em lutas pessoais, abrem brecha para qualquer tipo de desculpa, para abraçar qualquer vento de doutrina, para justificar o seu esfriamento, o seu pecado, o seu afastamento. Paulo, quando sabe disso, irmãos, ele se coloca em combate. E o apóstolo Paulo, ele está combatendo os falsos mestres. É um viés da carta, mas também levando consolo e desejando que os crentes sejam enriquecidos de Cristo Jesus. Veja lá, por favor, versículo 1 e 2, do capítulo 2 de Colossenses. Deixe a sua Bíblia aberta, se puder aqui projetar também. Acompanhe esse raciocínio do apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Versículo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham com toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Estou em combate, estou em luta, o apóstolo Paulo fala. Mas que tipo de luta é esse? Primeiramente, o apóstolo Paulo é conduzido por Deus a escrever uma carta refutando os falsos ensinamentos. Mas em outras cartas, o apóstolo Paulo revela que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, ali se completa contra principados e potestades, contra os agentes tenebrosos, que estão conduzindo até pessoas. A luta maior do apóstolo Paulo, irmãos, não é que nem aquela que aconteceu ontem, né? Terrível, aquela luta lá que, né? O pessoal saiu brigando ali na mão. Mas a nossa luta não é contra as pessoas. É uma luta que se dá no campo espiritual. É uma luta, irmãos, onde nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Porque se não houver uma postura firme diante de Deus, diante dos propósitos espirituais de Deus, das riquezas de Deus sobre nós, dos tesouros do Senhor sobre a nossa vida, se não houver uma postura firme contra o pecado, você determinar em sua vida: eu não quero pecar, Deus, me ajuda, me socorre. Se você não clamar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me dá desejo de orar, me dá o desejo de me santificar em cada detalhe da minha vida. Senhor, me dá desejo de ler a Tua palavra. Irmãos,
Parece muitas vezes que os crentes ainda estão andando no jardim do Éden, passeando lá no jardim do Éden, antes da queda. Mas o apóstolo Paulo nos revela um campo de batalha ferrenho, aonde infelizmente nós percebemos muitos sucumbindo, esfriando, não dando valor à palavra de Deus, não dando valor à igreja. E isso muitas vezes, irmãos, é a consequência de não tomarmos uma decisão firme diante de Deus, em abraçarmos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas você aqui nessa noite, que o Senhor, Ele descongele seu coração, para que você abrace o propósito de Deus em sua vida, que é um propósito diferente desse mundo. É uma vida de santidade, amém? Uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, fechando todas as brechas para a glória de Deus. O apóstolo Paulo estava em combate, lutando pela igreja, porque a igreja poderia ser enganada e se tornar presa das filosofias, das vãs sutilezas, das tradições dos homens e dos rudimentos do mundo. Versículo 4 e 8 do capítulo 2 está lá, veja lá comigo. Versículo 4 e 8 diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha, que ninguém vos engane. Então, o engano pode entrar em nossa vida. O versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, não segundo Cristo. Então, queridos, o apóstolo Paulo está em combate, porque sim, há a possibilidade de sermos enganados e enredados, nos encontrarmos em situação vexatória, e de repente a nossa fé está abalada e nós estamos distante de Deus. O apóstolo Paulo, ele combate as vãs filosofias nos versículos anteriores ao 16. Versículo de 8 a 10, ele apresenta então depois a suficiência de Cristo, que vai até 15. Agora Paulo continua a sua refutação da heresia dos colossenses, combatendo o legalismo. Além das vãs filosofias, outras coisas estavam ali no meio: legalismo, o misticismo e o ascetismo. É isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite, irmãos. Então, versículo 16, por favor, volte lá ao texto. Versículo de número 16 do capítulo 2 de Colossenses diz assim: portanto, a corrigida fala assim, não é? Portanto, ninguém vos julgue pelo que comeis ou bebeis, ou por causa de alguma festividade, ou de lua nova, ou de dias de sábado. Estas coisas são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Na Ara, começa assim: ninguém, pois, vos julgue. Aqui, irmãos, é apresentado pelo apóstolo Paulo, ele começa a argumentação nesse verso, chegando a uma conclusão. Ninguém, pois, em outras versões, portanto, um conectivo de conclusão. Ou seja, ele está introduzindo uma consequência daquilo que ele falou anteriormente. A conclusão é o resultado lógico daquilo que foi dito antes. Ele está dizendo: por aquilo que eu falei, ninguém, pois, portanto, vos julgue. Mas a pergunta que se faz é: o que foi que o apóstolo Paulo falou nos versos anteriores?
que pode nos pode nos sustentar diante das dificuldades. Versículo 10 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo. E isso faz toda a diferença. Saber que nós estamos em Jesus. No versículo 11 ele diz que nós fomos circuncidados por Cristo. Não foi uma circuncisão feita por mãos humanas, mas foi a operação do próprio Espírito de Deus que nos transformou em uma nova criatura. No versículo 12 ele diz que nós fomos sepultados com Jesus pelo batismo, que nós morremos, mas que também juntamente com ele nós já ressuscitamos, versículo 12. No versículo 13 ele diz que quando nós estávamos mortos, e quando nós éramos conduzidos pela carne, por nossas vontades, o Senhor nos deu vida, e o Senhor perdoou todas as nossas ofensas. No versículo 14 ele diz que ele riscou a cédula que era contra nós, cravando na cruz do Calvário, de uma vez por todas. E o versículo 15 ele diz: triunfando sobre principados e potestades, o Senhor triunfou. Depois que ele diz tudo isso, ele fala: portanto, que ninguém vos julgue. Que ninguém vos julgue. Ninguém, irmãos, em cima desse globo terrestre, tem a competência de julgar o povo de Deus por qualquer que seja o motivo, irmãos. Por tudo aquilo que nós já falamos e que foi pregado. Ninguém pode ser o árbitro, a não ser o nosso Deus, que é o nosso juiz. Os falsos mestres, e aqueles que praticam as falsas doutrinas, eles têm uma postura de julgadores. Se você não faz igual o que eu faço, então você está completamente fora da fé. Se você não é igual como eu sou, então você está fora. E havia um julgamento ali dentro da igreja. E o legalismo é exatamente isso. É a religião da realização humana. Ou seja, realmente Jesus é muito bom, é misericordioso, Jesus nos salvou, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Eu faço. Vocês entendem? O legalismo é exatamente isso. Ele argumenta que a espiritualidade não se baseia somente em Cristo, mas também nas obras. A medida da espiritualidade é então conformada aos padrões criados pelos homens. Então, eu preciso me vestir de determinada forma para ser uma pessoa cristã. Olha, lógico que existe a moderação, existe a mordomia da vestimenta, que todos nós precisamos nos vestir para a glória de Deus. Esse é o termômetro. Mas se você não tiver com determinada peça de roupa, eu não te dou a paz do Senhor. Porque você está fora dos parâmetros. Mas a resposta de Paulo é que os crentes, no entanto, eles são completos em Cristo. Cristo providenciou a salvação, o perdão e a vitória completa. Eles não devem sacrificar a sua liberdade em Cristo para se submeterem a regras humanas. Cristo é suficiente para nós, irmãos. Louvado seja Deus.
nós não precisamos de nenhum outro complemento, a não ser Jesus de Nazaré em nossa vida. Olha, nós glorificamos a Deus por nossa esposa, por nossa filha. Nós glorificamos a Deus por nossos familiares, por nossa mãe, pai, primos, por todos. Nós glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas como bênçãos. Mas nós não precisamos de nada disso para viver, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Os legalistas, irmãos, na realidade, eles tentam camuflar o seu coração que está distante de Deus. É uma frieza espiritual. Mas Paulo diz em Romanos 10:4, ninguém vos julgue, visto que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Lá em Gálatas 5:1 ele diz, permaneçam pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão. Aqui os colossenses estavam sendo julgados, porque os judaizantes, eles pregavam que além de ter Jesus, você precisava cumprir as obras da lei. Você precisava cumprir os requisitos da lei. Gardner Springer, um pastor americano do século XIX, ele alertou o seguinte, eu vou ler aqui a fala do pastor. Ele diz, um homem moralista pode demonstrar grande preocupação com seus deveres para com os outros, enquanto desconsidera completamente seus deveres para com Deus, que são de maior importância. Ele não sabe nada sobre amar e servir a Deus. De tudo que faz ou deixa de fazer, nada é para Deus. Ele é honesto em todos os seus negócios, exceto para com Deus. Não rouba ninguém além de Deus. Não se mostra ingrato e infiel a ninguém além de Deus. E não despreza ninguém além de Deus. Seus princípios não permitem um relacionamento profundo com Deus. E as obras que ele demonstra, bem como a sua piedade, não constituem o fruto de qualquer relacionamento com o Senhor. Ele não só é capaz de desconfiar das Escrituras, como poderia passar a vida inteira sem ler nenhum versículo delas. Não só pode ignorar, não apenas a autoridade divina, mas todas as formas de culto divino. E ele pode viver e morrer como se Deus não existisse para ele, nem ele para Deus. É a religião do externo. É a religião que satisfaz o outro e a si mesmo, mas no íntimo do seu coração sabe que está longe de Deus, que se cumpre rituais religiosos na igreja, que faz um movimento religioso, que está presente, mas o seu coração distante de Deus, longe do Senhor, não suporta um minuto de joelhos na presença de Deus, porque ele corre do Senhor. Esse é o legalista. Ele faz alguma coisa de forma externa para ser observado e glorificado pelos homens, mas a sua vida está completamente longe de Deus. É por isso que ele precisa cumprir rituais. É por isso que ele precisa bater ali o seu ponto. Vocês lembram dos fariseus? Eles estavam na quina das praças orando para serem vistos por todos os homens. E eles oravam para receber a glória dos homens, e o Senhor Jesus disse, eles já receberam a sua recompensa. Jejuavam nas praças, mostrando o rosto desfigurado, para parecer homens e pessoas piedosas, mas eles já também receberam a sua recompensa, porque eles receberam a glória dos homens. O Senhor diz,
Você entre no seu quarto em secreto e ore a Deus em secreto, e o Senhor Deus te recompensará. Amém? Você precisa ser crente para você e não para ninguém. A necessidade hoje que nós temos, irmãos, é de uma igreja que tenha consciência da sua importância, irmãos, na sua individualidade com Deus. Você tem prazer em ler a Bíblia, você tem prazer em orar, você tem prazer em estar na presença de Deus. Quanto tempo nós estamos investindo na presença de Deus? Mas muitas vezes no domingo, nós batemos o nosso ponto, com o coração distante de Deus, muitas vezes uma vida completamente iníqua, dessas portas para fora. O jovem rico, irmãos, era um homem que gostava de cumprir leis e mandamentos, e ele chega lá para Jesus. Ele disse: olha, eu cumpri esse, que não cumpriu, né? Mas ele, agora o que é que eu faço? O que é que falta? Jesus então diz: vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Ou seja, o convite de Cristo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas aí ele percebeu que a sua religiosidade era externa. Ele não tinha um compromisso íntimo e profundo com Deus. O versículo fala, irmão, de comida. O versículo fala de bebida. O versículo fala de festas, festividade. Fala de lua nova, dos dias de sábado. Tudo isso, o versículo 17 diz: estas coisas são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Pelo tempo, eu gostaria de resumir dizendo o seguinte, irmãos, que todas aquelas liturgias do Antigo Testamento, as comidas eram singulares mesmo, porque o Senhor, Ele constituiu um povo para si, então era um ponto específico. O meu povo não vai comer igual aos outros povos, vai comer para glorificar o meu nome. Mas isso foi ultrapassado lá, por exemplo, em Marcos 7, quando o Senhor diz e explica que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai dele. Em Atos também, na revelação de Pedro, tudo com ações de graças. Mas os crentes em Laodiceia estavam sendo julgados, porque eles não comiam aquilo que os judaizantes estavam ali prescrevendo para se comer segundo a lei judaica. E eles estavam sendo julgados como não crentes por causa disso. Existiam as festividades como a Páscoa, como ali o Pentecostes, e eles também, se não observassem aquelas festas, eles estavam sendo julgados como crentes de segunda categoria, ou mesmo como não crentes, e não dignos de Deus. Festas de lua nova, que eram sacrifícios, ali no primeiro final de semana. Mas tudo isso aguarda os sábados, eles não guardavam sábados, porque tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso era uma sombra daquilo que haveria de vir, e Cristo cumpre tudo por nós, irmãos. Toda a lei por nós. Não há o que acrescentar para a nossa salvação. Não há, irmãos, o que tirar para a nossa salvação. Cristo cumpriu toda a lei por mim, por você, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação e para nos dar a vida eterna e uma nova vida em seu nome. O Senhor não deixará de te amar por aquilo que você fizer ou deixar de fazer, porque o amor de Deus é eterno, não tem fim. Ele escolheu um povo para si, para glorificar o seu nome, e aquele que te chamou, Ele é fiel para te conduzir até o último dia, até o dia final, o dia do julgamento de Deus. Ele é aquele que segura na sua mão e vai com você.
Os legalistas, irmãos, eles não criam na suficiência da obra de Cristo. Quando nós colocamos requisitos para complementar a nossa fé em Cristo, nós estamos declarando que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não foi suficiente, porque agora eu preciso complementar. Eu não estou dizendo, irmãos, e não estamos ensinando que nós não devemos ter um compromisso de uma vida de santidade. Não é isso. Porque a santidade não se alcança por esforços humanos, mas pelo poder do Espírito de Deus que habita dentro de nós. É Ele que nos move. O desejo de orar vem de Deus, o desejo de louvar vem de Deus, o desejo de vir aqui à igreja vem de Deus. Se Ele não operar, irmãos, nenhum de nós, todos nós estaríamos em casa agora. Mas se você está aqui, se você veio hoje, é porque o Senhor Deus te trouxe, e isso é uma certeza plena que a palavra dele nos dá. Louvado seja Deus, porque quando nós vemos a igreja assim cheia, nós percebemos a operação de Deus na vida dos amados irmãos. Então eles precisavam complementar a obra de Cristo. Nós precisamos ter uma vida de oração, sim, uma vida de santidade, sim, uma vida digna do Senhor, sim, andar em boas obras, como falamos hoje na classe da escola dominical, sim, mas tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer, e se alguma coisa nós fazemos fora de Cristo, nós o fazemos para a nossa glória, e já recebemos ali a recompensa dos homens. Porque toda obra praticada sem Cristo, a parte de Cristo, é anátema, Deus não a recebe. Paulo ensina, irmãos, que a verdadeira espiritualidade não consiste em observar padrões externos, mas em desfrutar de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Oh, irmãos, o Senhor, Ele sempre está de braços abertos esperando seus filhos. Sabia disso? Às vezes, o crente entra em parafuso, né? A nossa mente é muito enganosa, cuidado com a mente, porque ela é alvo dos dardos de Satanás, para nos afastar de Deus, lançando acusação sobre você, dizendo, olha, não tem jeito, o Senhor não me ama, não vai dar mais certo, eu acho que é melhor parar, eu acho que é melhor desistir por aqui. Não, é um erro de Satanás sobre a sua vida. O Senhor te chama hoje a você levantar os olhos para Cristo, a olhar para Jesus e a lembrar da sua obra, a lembrar daquilo que Ele fez por você. Ele te salvou, Ele te perdoou de uma vez por todas, amém? Ele te regenerou em uma nova criatura. O Senhor Deus colocou o seu Espírito dentro de você. Ele está aí. Muitas vezes Ele pode estar frio, entristecido, mas Ele está aí. Chame por Ele, convoque-o, e Ele vai responder, e Ele vai te avivar, e Ele vai te restaurar, e Ele vai te limpar, e Ele vai te levantar em nome de Jesus. Chame por Ele. O Senhor está de braços abertos, somente esperando que você clame, Pai, venha cá, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, me socorra, cure as minhas feridas, me levante. E Deus, irmãos, Deus não desprezará um coração compungido e contrito, um joelho que se dobra, uma alma que se derrama. Deus vai te socorrer.
Deus vai te socorrer, Deus vai te levantar, Deus vai te resgatar para a glória dEle. Nós não precisamos acrescentar a obra de Jesus, ela é perfeita, ela é completa, irmãos. O que nós precisamos é nos debruçarmos diante de Deus. O que nós precisamos é buscar ao Senhor em espírito e em verdade, é rasgar a nossa alma diante de Deus, é clamar ao Senhor. O que nós precisamos, irmãos, é pedir a Deus que coloque essa sede dEle novamente em nosso interior. O salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim Deus, a minha alma tem sede de Ti. Nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ter sede de Cristo, nós precisamos estar ligados a Cristo, nós precisamos desejar Cristo. O que é que você mais deseja na sua vida hoje? No que é que você tem gasto a sua energia? Isso vai revelar o que é prioridade para você. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo nos fala de um contexto de combate, de um contexto de luta, de um contexto de guerra. Homens de Deus, coloquem-se em seus lares como verdadeiros sacerdotes do Senhor. Chame a sua esposa e seus filhos para orar e para ler a Bíblia Sagrada na sua casa. Ore na cabeça dos seus filhos, consagrando eles a Deus, destruindo toda obra maligna que seja lançada sobre eles, porque nós não temos ideia, irmãos, daquilo que Satanás tem feito às crianças, por meio dos celulares, da internet, por meio de mensagens subliminares, carregando muitos ao ateísmo, ao esfriamento quanto à palavra de Deus. Ore pelos seus filhos, ore por sua esposa, ore por seu marido, ore por seus familiares, consagre a sua casa a Deus. E você verá, irmãos, o que Deus fará na sua vida, na sua casa. Você verá grandes coisas que o Senhor, Ele vai fazer. Grandes coisas. Creia, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amados, eu teria pelo menos mais 2 tópicos aqui, mas eu acho que essa noite não vai dar. Então nós paramos aqui no legalismo. Então, o reverendo Diego depois dá continuidade, então, aos outros tópicos. E nós vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar a Deus.